Olá pessoal, vamos continuar então. Então a gente já fez aqui o buscar por ID, fez o teste unitário dele. Vou fazer mais um método get aqui, só que dessa vez nós vamos colocar filtros, né, para buscar o nosso usuário. Então a gente pode fazer o seguinte, vamos criar aqui um método público, retornando uma lista de usuários, né? E aqui a gente pode colocar o nome do método de buscar por filtro. E aqui como parâmetro a gente vai precisar do filtro do usuário, né? Mas antes da gente configurar esse método aqui, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Não, a gente pode começar por aqui. Quando a gente criou o buscar por ID, a gente começou lá da service pro REST controller, né? Agora a gente tem o REST controller, a gente já pode montar aqui o endpoint primeiro e depois a gente vai lá para service, tá? Então esse nosso método aqui ele vai ser um get. Então aqui a gente vai anotar ele com o get map. E aqui a gente vai passar o usuário. Só que no nome do usuário aqui a gente vai mudar para filtro. E aqui a gente vai retornar um usuário service ponto buscar por filtro passando o nosso usuário, nosso filtro. Como não existe o método ainda, a gente pode criar ele a partir daqui, ó. Aí, a gente pode criar a partir daqui. Só clicar em cima do nome do método que a gente quer criar, Alt Enter, e a gente clica na opção aqui de Create, tá? A gente vai criar o método direto aqui na classe usuário service. Estando aqui na classe usuário service, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a montar a regra para poder filtrar o usuário, beleza? A gente vai usar aqui uma classe aqui, na verdade uma interface do Spring aqui, que permite com que a gente faça algumas configurações no nosso filtro, né? Diga para ele se a gente quer filtrar ignorando letras maiúsculas e minúsculas, né? Se a gente quer pesquisar em qualquer parte do texto, ou no início, ou no fim, entendeu? A gente consegue fazer algumas configurações aqui usando a própria classe, a própria entidade mapeada. Vou usar aqui o example, tá? Essa interface aqui, o example. Aqui a gente vai passar example com A, example, e aqui a gente vai passar como parâmetro o nosso filter, que é o filtro de usuário, e aqui a gente vai passar um matcher, tá? E o que é o matcher? O matcher é onde vai ter as configurações, né? E esse aqui é com o matcher e o filtro que o exemplo cria um templatezinho, um modelozinho para poder fazer as pesquisas, tá? Então aqui a gente vai criar agora o example matcher. E com o example matcher agora a gente vai começar a configurar o nosso filtro, beleza? Então aqui a gente vai colocar, a gente quer filtrar ignorando maiúsculas e minúsculas, então a gente coloca com with ignore case, e a gente também quer pesquisar em qualquer parte do texto. Então, para pesquisar em qualquer parte do texto, nós vamos utilizar examplematcher.stringmatcher.contain, tá? Aí aqui no stringmatcher, se você vier aqui no final e dar um Ctrl barra, você vai ver que tem outras opções aqui, né? Final do texto, início do texto e outras mais, beleza?
Então aqui agora a gente pode retornar o nosso usuário repository .findAll, e aqui como parâmetro nós passaremos o exemplo, beleza? Então o nosso método de filtrar, né, de buscar por filtro, ele já está pronto, né? Basta agora nós irmos lá no nosso teste unitário e validar se realmente o filtro está funcionando, beleza? A gente já criou aqui no nosso REST, então já existe esse endpoint. Então se nós formos aqui no teste de integração, né, e criarmos aqui um teste para utilizar os filtros, a gente vai descobrir se está funcionando ou não. Para fazer isso, eu vou copiar esse primeiro método aqui, tá? E colar aqui porque ele vai ser bem parecido. A gente só muda aqui o nome dele, né? Ele estava com o nome dev buscar um usuário por ID, agora nós vamos trocar para dev buscar um usuário por filtro, tá? A gente cadastrou um usuário aqui, né? Admin, né? Um admin 123. Vamos cadastrar mais um para ver se o nosso filtro está funcionando mesmo. Vamos só salvar mais um aqui. Vou chamar esse aqui de usuário para testar filtro. Então nós teremos na nossa base aqui dois usuários, né? Salvos aqui, eu mudo aqui para 2. Ele garantir que vai ter D2 na hora de salvar. E agora nós teremos dois usuários na nossa base de dados fake, né? Então tá, então para testar, vamos só trocar aqui o nome dele, vamos colocar aqui teste filtro. Então, o login dele é teste.filtro. Teste.filtro. A senha 1, 2, 3, 4. Beleza. Então aqui o nosso método deve buscar um usuário por filtro. A gente vai passar, ao invés de passar o _d, que é o que cairia no método de buscar por filtro, a gente vai colocar interrogação, usuário, aí vamos colocar um dos parâmetros, né, pode ser o nome do usuário. Então a gente pode ir lá no usuário, ó, e aqui ele tem nome, login e senha, né? A gente pode usar o nome e o login, por exemplo, para garantir que ele está filtrando corretamente, né? Vamos colocar aqui o nome dele. A gente colocou teste filtro, né? Teste filtro. E aqui também é teste.filtro. Então vamos colocar aqui que o login teste.filtro. Então tem que retornar para a gente esse usuário, tá? Feito isso aqui, ele vai retornar um usuário, só que na string aqui, né? Na string aqui ele vai retornar para a gente, uma lista, né? E aí a gente pode fazer o seguinte: como ele vai retornar uma lista, né? E a gente está esperando apenas um resultado, a gente pode testar da seguinte forma: a gente pode remover da string os colchetes da lista para pegar somente o usuário aqui no retorno, tá? Né? Então a gente pode fazer aqui o seguinte: no retorno dessa string aqui, como ele vai retornar a lista com os colchetes, né? Numa string, a gente pode pegar aqui e criar um método chamado converter. Converter não, é retirar colchetes, tá? E aí aqui dá um Alt Enter, ele vai criar o método aqui pra gente. E aí no retirar colchetes a gente vai pegar e vai retornar
o content as string.replace, e aqui a gente vai passar para retirar o primeiro colchetes e também retirar o último colchetes que fecha, tá? Então beleza, a gente retirou os colchetes. Deixa eu só ver por que tá dando um erro aqui. Not resolved. Deixa eu ver se tá certo aqui. Esse cara retorna uma string e esse cara tá retornando um object. Então a gente tem que retornar uma string aqui no retirar colchetes. Então beleza. Então ele vai retornar pra gente aqui o usuário. E aqui no assert equals a gente pode pegar o usuário retornado e verificar se é o nosso usuário de teste. Cadê? Só que ele não tá. Deixa eu tirar ele daqui. Vou tirar ele daqui. Beleza. E aqui agora a gente passa o nosso usuário para teste. Usuário para testar fio. Beleza, aqui a gente pode testar e verificar se ele está trazendo esse usuário para a gente. Beleza, ele trouxe isso pra gente. A gente pode, para testar novamente, a gente pode garantir aqui, ó, deve buscar usuário teste field. A gente pode copiar e testar se realmente ele está trazendo corretamente. Então aqui a gente pode colocar aqui o usuário admin, por exemplo, né? E aí a gente pega aqui o nome e o login do admin, substitui aqui no teste, que é admin, e no retorno ele tem que ser o usuário admin. Aqui a gente pode executar aqui, ou deve buscar o usuário admin por field. Beleza, então nosso filtro ele está funcionando, ok? Vamos criar agora o nosso próximo método lá no nosso hash controller, né? Que será agora o método de salvar. Então a gente vai criar aqui um usuário na nossa API hash. Então ele vai retornar aqui um usuário, vamos chamar o método de salvar. Como a gente está criando, então a gente vai anotar com post mapping, tá? Aqui a gente vai passar o path, né? No post map, como a gente está salvando, ele não tem ID, então não precisa de criar um endpoint aqui com path, tá? Só o post passando no corpo da requisição usuário já basta. Então aqui a gente vai colocar @request body, tá? O request body ele vai pegar do corpo da requisição e aqui a gente vai receber o usuário, tá? E nós vamos retornar o usuário service salvar. Esse método não existe ainda, a gente vai criar ele, tá? Usuário, só Alt Enter aqui em salvar, criar, ele já vai direto para nossa classe aqui. Então aqui a gente vai criar já
o nosso método salvar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar esse método aqui com @transactional, beleza? Por quê? Porque a gente vai realizar uma operação aqui no banco, né, que vai alterar registros no banco. A gente está incluindo informações. Então pode ser que aconteça algum problema aí com a aplicação ou com o servidor onde ela está, e a gente não quer que esses dados sejam persistidos se houver erro, né? A gente quer que ocorra um rollback aí para nada ou tudo aconteça ou nada aconteça, beleza? Então por isso que a gente está usando aqui o @transactional. E aqui a gente vai fazer o seguinte, vai retornar o usuário repository.save e aqui a gente passa o usuário, beleza? Aí lá no nosso teste, né, no nosso teste a gente já pode testar se o nosso salvar ele está funcionando, tá? Vamos copiar esse aqui de cima, vai ser um pouquinho parecido. Vamos trocar aqui para dev buscar, vamos colocar dev salvar um usuário, tá? Aqui no get a gente vai tirar esse get daqui, vai trocar por post. Tá? Aqui no parâmetro será /API /usuário. Apenas, né? Cadê o nosso hash controller aqui? /API /usuário e o método post, tá? Não precisa colocar mais nada além disso. Agora a gente precisa passar um usuário para ele salvar, né? A gente pode criar aqui, ó, usuário. A gente pode colocar o nome de usuário mesmo. Ponto set nome. Chamar ele só de usuário aqui. Faltou o new, né? Vamos chamar de teste salvar. Aí aqui a gente coloca nome, senha, nome, senha, admin, ou não, vou colocar William false. O que mais falta aqui? Login, falta login. O login dele vai ser teste.salvar. Tá. E aí a gente precisa passar esse usuário aqui agora no corpo da requisição. Então aqui depois do content type, dá um enter aí, ponto content, tá? Dentro do content a gente vai passar um new JSON, né? Lembrando que tem que ser um JSON, tá? Dentro do corpo da requisição. Então aqui a gente vai converter ele para JSON e passa aqui o usuário, beleza? Usando aqui o JSON. Então feito isso, agora a gente vai pegar aqui o nosso usuário, ele não vai retornar uma lista, então a gente pode tirar aqui o retirar colchetes. E aí a gente pega o usuário retornado e compara aqui, a gente pode fazer uma comparação assim, ó. Como ele vai criar um usuário, então ele vai retornar um objeto diferente para a gente. Então provavelmente pode dar erro se a gente tentar comparar esse aqui com esse aqui, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, vai comparar usuário retornado.get .get nome, .get nome, e comparar se as informações são as mesmas, tá? Então aqui login, vamos ver se é o mesmo login que está retornando. Aqui no nome, senha,
E aqui nome, login, senha, isadmin. Vamos ver se é o mesmo do isadmin. E como a gente está criando, então provavelmente ele já vai ter um ID, né, criado. Então aqui a gente vai verificar se o ID é não nulo, beleza? E a gente pode rodar o nosso teste para verificar se ele está ok. Beleza, vou até aumentar a tela aqui, deixar um tempo assim, se alguém quiser pausar aí para verificar e comparar esse código com o de vocês, fiquem à vontade. Então, feito isso aqui, agora a gente pode criar o nosso método de editar. A gente volta lá para o nosso hash controller, tá? E aqui embaixo do nosso salvar, a gente pode criar agora o nosso editar. Só que aqui a gente vai retornar um usuário, editar. No corpo da requisição a gente vai passar também o nosso usuário. Só que aqui, como a gente está editando um usuário, a gente vai anotar com put para geralmente a gente usa o put para alterações, né, no objeto. Aqui a gente vai criar um endpoint barra id, tá? E para pegar esse id a gente vai usar a annotation @pathVariable, integer id, e aqui no corpo da requisição a gente vai anotar com request body, passando aqui o usuário, e aqui a gente vai retornar agora o usuário service.editar, passando como parâmetro o id e o usuário, tá? E aí a gente cria agora o nosso editar lá na nossa classe usuário service, beleza? Aqui também a gente vai fazer alteração em registros, né? Então aqui agora a gente vai anotar com @transactional. E aqui a gente vai fazer o seguinte: nosso editar, a gente vai retornar o usuário repository ponto. Aqui no caso a gente vai fazer um find by ID. Primeiro a gente vai buscar esse usuário na nossa base de dados, verificar se ele existe, tá? Se esse usuário existir, a gente vai pegar esse usuário existente, tá? Usuário existente. Então, se ele existir, a gente pega o usuário que está vindo, né, o usuário que a gente quer alterar, troca o ID dele para o mesmo ID do usuário existente, beleza? E aí a gente pega aqui o usuário repository.save e a gente vai salvar agora esse usuário, né? Porque alterando o ID aqui, a gente garante que a gente vai alterar o usuário correto, né? E a gente não precisa ficar criando objeto, criando set para pegar o objeto que está vindo e alterar no objeto existente. Aqui a gente já manda direto e já salva de uma vez, tá? E aí, feito isso aqui, a gente retorna o nosso usuário, beleza? E se o usuário não existir, a gente vai estourar uma exception, tá? Dizendo que o usuário não foi encontrado, tá? Então vai ser um response status exception, passando aqui http status.notfound e a nossa mensagem de usuário não encontrado, tá? E aqui a gente tem que retornar aqui um new response, beleza? Botei o ponto e vírgula aqui. Então nosso método de editar está pronto, né? Nosso endpoint lá no hash controller também. E agora a gente já pode testar para ver se o editar está
funcionando da forma esperada. Então aqui a gente pode copiar esse método aqui, tal, esse editar aqui. A gente vai mudar de salvar para editar, né? Deve editar um usuário. A gente pode pegar aqui, por exemplo, o usuário admin, né, que a gente já salvou com id1. A gente passa 1 para ele e altera o nome dele, tá? Então a gente faz assim, ó. A gente pega aqui o usuário admin, ponto set nome, set nome, a gente coloca admin atualizado, beleza? A gente vai alterar só o nome dele pra gente testar. Aqui a gente vai passar, né, o ID do nosso admin, né? A gente pode concatenar aqui com o usuário.get ID, né? usuário.getID. No nosso corpo da requisição a gente vai passar o usuário admin. E aqui no retorno a gente pode comparar aqui se o nome dele, se o nome aqui do usuário retornado é o mesmo do usuário admin, no caso que a gente alterou aqui para admin atualizado, beleza? Então se ele retornar esse nome aqui, o nosso teste está validado. Então, se ele retornar aqui, o nosso teste está validado, beleza? Então aqui a gente pode rodar o nosso teste. Deixa eu voltar aqui e executar o deve editar. Só acho que eu alterei no método errado. Então, deixa eu copiar ele aqui e jogar ele aqui para baixo. Espera aí, jogar ele aqui para baixo. Aqui eu vou voltar ele para editar. E eu de cima eu vou manter como salvar. Beleza. Agora tá certo. Então a gente pode executar aqui e verificar se está ok o nosso teste de editar. Tem um erro aqui, vamos ver o que aconteceu. Tem um erro 405. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Passou o ID, passou o usuário. Acho que ele nem chegou a entrar lá no nosso método. Ah, tá. É por isso aqui, ó. A gente está tentando passar, né, uma URL aqui com ID para um método post, mas na verdade a gente está tentando editar, né? Então tem que ser um put. Vamos executar aqui para ver agora. Beleza, nosso teste passou. Então a gente vai encerrar o vídeo aqui por agora e no próximo a gente cria o método de deletar, ok? Então até mais.